paz, gente. Obrigado pelo carinho. Mais uma vez, Danilo, pela chance de falar a vocês. Agradecer a Neide por ter feito a make. Vamos ler Hebreus capítulo 13, versículos 7 e 8. Ó, tá vendo? Isso aqui é uma igreja boa de Bíblia. Eu mal falei, todo mundo já achou. Lembrem-se dos seus líderes que lhes falaram a palavra de Deus. Observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Só porque tá gravando. Ó, gente, eu já participei de dezenas de retiros, de congressos, e foram momentos assim de muito poder de Deus, né? Então eu guardo isso no coração com muito carinho. Vocês realmente são muito Nutella, porque quebrou uma cama. Isso na nossa época, mano, era fichinha. A gente quebrava o ônibus, mano. Bom, vamos lá. Deus, pra que... quando falou é porque é pra ficar no mesmo espírito, é um espírito de comunhão, sabe? Cara, E assim, é muito legal porque quando você sai desse ambiente mais eclesiástico, assim como é a igreja, naturalmente há uma certa liberdade, né, maior. E eu lembro desses momentos assim, de momentos assim de muito poder de Deus. Eu lembro que a primeira vez que eu toquei num congresso de jovens, por exemplo, foi tanto poder que na segunda a maioria dos jovens não foi trabalhar, porque precisava ir para casa um do outro para continuar naquela vibe que tava um negócio assim. E são momentos assim muito especiais. E eu lembro que durante esses momentos assim que a gente estava tocando, eu lembro de ver jovens se abraçando assim no meio do poder, sabe, da manifestação do Espírito Santo. E assim, sabe quando faz uma rodinha assim, e os caras falando em línguas, e aquele poder, e a gente tocando, isso hoje, para mim, quando eu olho e eu lembro dessas pessoas, é um pouco triste, porque eu vi muitos deles se perderem. Isso é que é o frustrante, que dá um nó na nossa cabeça. E aí ontem, quando eu estava preparando a mensagem, eu fiquei refletindo nisso, no porquê que nós vivemos momentos como esses, e hoje muitos deles se perderam. Então, é muito comum, em momentos como esse, essa entrega espiritual, né? E eu lembro que, enquanto a gente ministrava, e principalmente naqueles momentos de virada de batera, e pá, eu lembro de gente jogada assim no chão, na frente, assim no altar, sabe? E aquela entrega, profetizando, falando em línguas, e nesse momento, muita gente se comprometia no altar. E me parte realmente o coração saber que muitos deles até abandonaram a fé. E eis o porquê eu imagino que isso tenha acontecido. Há um estigma social quanto às emoções durante o mover de Deus no culto. Alguns acreditam até que conseguem discernir o que é mover de Deus e o que é emoção. Só que acontece que não há distinção nenhuma entre aquilo que você considera como sendo uma manifestação do poder de Deus e aquilo que você considera como emoção. Então, não se escandalize com o que eu vou dizer, mas é a mesmíssima
emoção de quando você está sentindo o poder de Deus, de quando você está assistindo um filme. E quando chega aquele momento que você se pega chorando no filme, e aí por conta desse estigma você faz assim: meu Deus, eu estou chorando num filme, Senhor, me perdoa. Por quê? Porque colocaram na nossa cabeça que a emoção do filme que arrepia é uma emoção. A emoção do poder de Deus manifesta em nós é outra coisa que não tem nada a ver. Então, por essa lógica, quando você entra na igreja, você tem que deixar suas emoções lá fora, e aqui dentro só o que vale é o poder de Deus. Mas deixa eu te falar uma coisa, é a mesmíssima coisa. A única diferença são duas: a intensidade e a profundidade. A emoção do filme, ela passa rápido e não transforma a sua alma. A do mover permanece e te traz cura. Porém, as duas manifestações, elas desabilitam o seu raciocínio lógico. Se você tentar, durante a manifestação do poder de Deus, do mover do Espírito, você tentar entender, você tentar racionalizar o que está acontecendo, você fica no raso, você fica na areia, você não mergulha nunca. Por isso, durante o mover do Espírito, não tome decisões, não prometa nada, pois o seu raciocínio não está em plena capacidade. Durante o mover de Deus, não é momento de fazer promessas, porque as suas emoções, elas estão afloradas pelo poder de Deus, porque o poder de Deus é emocionante, está tudo bem com isso. Mas se o seu racional não está funcionando na plenitude, porque é o seu emocional que está aflorado, não prometa coisas como: Senhor, nessa manhã eu te prometo que nunca mais eu vou fazer aquilo. Não promete que você vai fazer. São as duas emoções que estão afloradas e estão falando, não é a tua mente, é o teu racional. Faz sentido isso para você? Sabe o que você precisa fazer durante o mover de Deus? Desfrutar. Cara, a gente já passa uma semana tão pesada. E graças a Deus por muitos de vocês que ainda nem trabalham. Mas, cara, quando você começar a trabalhar, você vai começar a pedir a Deus graça e não força, senão você joga fora seu réu primário, porque trabalhar com gente é só a graça de Jesus, para não dizer sou endemoniada. É verdade. É bem por aí. Portanto, quando vocês estiverem durante uma ministração, num retiro como esse, e o poder de Deus estiver sendo manifesto, aquele mover do Espírito maravilhoso, não fica prometendo nada, desfruta, recebe, seja cheio do poder. Cara, aprecie, porque se a tua semana foi pesada, foi difícil, este momento é o momento que a gente se lança na presença de Deus e o Espírito Santo vai curando as emoções, vai colocando tudo no lugar, vai te indicando para onde ir. A pior coisa numa igreja, cara, Deus me perdoe, é quando termina o louvor, tá aquele mover gostoso e as pessoas adorando, as pessoas mergulhadas no Espírito, e vem o irmão e fala: Fosca placa MNO está atrás. Meu Deus do céu, o que tem na cabeça de um ser humano deste?
Tem pregador que ainda faz a sandice de dizer assim: amém, 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 amém. Meu Deus! Deixa o povo adorar, deixa o povo se... Cara, num mundo como o que a gente vive, já é tão difícil você separar um tempo para sentir a presença de Deus, para adorar o Espírito Santo, para ter comunhão com Ele. E aí, nesse momento que você está tendo isso gostoso, vem alguém falar que o cara está trabalhando. Deus me perdoe. Vamos lá. Agora, deixa o menino rodar, fala Deus. Agora, a mensagem não acaba aqui. Lembra do estigma, então, entre emoção e o que é espiritual? Esse mesmo estigma existe para com aqueles que não choram na presença de Deus. E normalmente, aqueles que têm um raciocínio mais lógico com relação às coisas de Deus, eles são os marginalizados da fé. É gente fria. Esse aí não está ligado. Terra seca. Bifão. São pessoas que simplesmente não levantam a mão durante a ministração, não choram, não se emocionam, não dão asa para o vaso. Tá ligado como é que é dar asa para o vaso? Aquela pessoa que o vaso chega, na hora que pega na asa, ela chega... Tem gente que não é assim. Tem gente que o raciocínio está trabalhando. Aí o profeta pega no braço e ele está aqui. Amém. Meu Deus. Aquela pessoa não dá lugar. Vocês sabem que existem 9 tipos de inteligências, né? Acredito que alguns de vocês já até estudaram sobre isso. Algumas, só para a gente... Acho que é legal a gente falar sobre isso. Inteligência lógico-matemática, linguística, acho que é a minha, espacial, físico-sinestésica, interpessoal, intrapessoal, musical, naturalista e existencial. A teoria das inteligências múltiplas é de Howard Gardner. O cara transformou o sistema educacional por entender que existem tipos diferentes de inteligências. Então, dá um exemplo para vocês. A minha inteligência, se é que eu posso dizer isso sem ser arrogante, ela é linguística, ela é, sei lá, um pouco de lógica, acho que de algumas delas. A gente consegue no máximo 3, né? Eu, por exemplo, não passei na fila da inteligência espacial, que é aquela inteligência que olha o espaço aqui e diz assim, cara, aqui tem tantos metros. Se alguém chegar na minha casa e falar assim, quantos metros tem seu apartamento? Eu falo, eu não faço ideia. E não é porque alguém colocou lá, mas eu não sei, porque eu não tenho memória e eu não sei olhar e dizer, isso quer dizer que eu sou burro? Não, eu acho. Não. Isso quer dizer simplesmente que a minha inteligência ela é diferente. E isso é um problema, muitas vezes nas empresas, que gestores chamam o colaborador ali de burro, de alguma coisa, porque o cara não sabe fazer determinada atividade, e não é que ele é burro, é que ele simplesmente não tem aquele tipo de inteligência. Meu pai, por exemplo, tem uma inteligência musical impressionante. O cara nunca estudou música, nada, e ele toca perfeitamente. E ele sabe acordes que quando eu era adolescente, que eu tocava para o grupo das irmãs, o cara fazia umas dissonâncias, bicho, que eu parava aqui e falava, pai, que acorde é esse? Ele fazia assim, sei não. O cara fazia acorde com nona, sexta, para terminar a música assim, naturalmente, como essa é uma inteligência musical. E eis a minha tese.
Assim como existem vários tipos de inteligência e todas têm a sua aplicação, existem vários tipos de espiritualidade e todas têm a sua importância. Assim, a liturgia do culto, ela deve atender a todos esses tipos de espiritualidade. Ai, Roger, está complicando demais. Então vamos lá. Que fique claro aqui nesta manhã. O emotivo não é mais espiritual que o racional. E por que isso é importante? Porque hoje você precisa acalmar seus neurônios pentecostais. Há uma ansiedade pentecostal em que os seus divertidamente fica dentro da sua cabeça assim: agora é a hora do glória? O quê? Agora é a hora do glória? O que é? Agora é a hora do glória? Não, criatura, tá falando a palavra ainda. Tá bom. Mas ele fica lá dentro assim: agora é a hora do glória? Agora é a hora do glória? Eu percebo isso quando eu estou ministrando e eu vejo pessoas, cara, ansiosas pelo momento que vai pegar fogo. E eu cresci na Assembleia de Deus, eu sou assembleano. Então a minha forma de falar é assim. Não é que eu estou pregando porque eu estou cheio do Espírito. Então, à medida que eu vou falando alguma coisa e ela vai sendo empolgante, é o meu jeito de falar. E por isso eu vou falando. E aí o crente pentecostal, ele não consegue raciocinar aquilo que eu estou falando, porque ele está assim: agora é a hora do glória. Agora não é. Presta atenção. Faz teu cérebro trabalhar. Presta atenção. Faz teu cérebro trabalhar. Tá vendo? Tá no DNA. E acredite ou não, essa ansiedade atrapalha a sua edificação. Entenda uma coisa: assim como Deus criou as estações, e cada uma delas tem a sua propriedade, tem a sua serventia, o culto tem vários momentos para que todo tipo de espiritualidade seja exercida. É por isso que nós temos louvor, é por isso que nós temos a oferta. Tem um momento ali da adoração, que você que é mais emotivo pode se lançar na presença do Senhor, pode chorar, se gosta de dançar, dança, rola, faz o que você quiser nesse momento, extravasa, porque o culto tem que ter todos esses momentos para todos esses tipos de espiritualidade. Mas a hora da palavra é o teu racional que precisa trabalhar. É por isso que o Paulo implora. Está ouvindo? Paulo implora, ele diz assim: portanto, irmãos, rogo-lhes. Sabe o que é rogo-lhes? Pelo amor de Deus, eu imploro a vocês que vocês ofereçam um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sabe o que você precisa para entender qual é a vontade de Deus? Trabalhar a sua mente, a sua capacidade intelectual de entender o que é que Deus está dizendo. Porque se você não transformar, não renovar a sua mente, você não vai ser capaz de experimentar. Olha o lance da experiência. Hoje, corporativo, se fala muito em experiência. Não é mais aquela venda Casas Bahia, é a experiência da compra. Olha o que Paulo está falando. Você precisa experimentar e comprovar, ter a garantia para o teu cérebro dizer: faz sentido, e aí você entender qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por isso, nessa manhã, de alguns de vocês, eu acho que é o primeiro retiro, né? Levanta a mão quem é o primeiro retiro. Vocês estavam presos? É a pandemia. Mano, presta atenção.
João é o último dos profetas. E João chega com aquela ideia de Antigo Testamento. Lá na frente, Paulo não vai dizer que a lei é como uma babá, para a gente traduzir. Uma babá que vem nos trazendo e nos entrega para a graça. Então, João é essa figura do Antigo Testamento. E aí, o João é estranho. O João não se veste como você. O João não fala como você. O João não come o que você come. O João não bebe. O João é estranho pra caramba. O João come gafanhoto. O João não vai perto de você, mortal, para pregar a palavra. É você que tem que ir na igreja dele, lá no deserto. E você vai chegar lá, você não vai escutar uma mensagem legal. Você vai escutar: raça de víbora, vocês não prestam. É isso que ele vai pregar. Essa é a igreja do João. Aí chega Jesus. Jesus chega de boa. Jesus vai na festa. Jesus troca ideia com prostituta. Jesus troca ideia com ladrão. Jesus dá um nó na cabeça do João. João tá preso. Sabe por quê? Porque ele botou o dedo na cara das autoridades e falou assim: você está em pecado, seu desgraçado. Era assim o João. Aí ele está preso, orgulhoso, imagino eu, por estar sofrendo pelo Evangelho, pela anunciação do Evangelho. E aí chega um discípulo do João e diz assim: ô João, tem um negócio para te falar e não é muito bom não. O que foi? Sabe o teu primo, Jesus? O que tem? Então, João, ele estava numa festa de casamento. O meu primo, que é Jesus, estava numa festa de casamento. E era uma festa de casamento embaçada. Como assim, embaçada? Estava tocando Let's Get Down Business. One more now, one more... Já entendi. Como assim? João. E eu tô para te falar mais. Acabou o vinho e ele mandou fazer mais. O João senta. Mas era um suquinho de uva. Eu acho que não, João, porque o mestre lá falou assim: esse é do bom, agora vocês estão servindo o bom. João pirou. João falou assim: mano, faz o favor, vai lá, pergunta para essa pessoa se de fato ele é Jesus mesmo, o que a gente estava esperando. Cara, João cresceu vendo milagres junto com Jesus. Quando João estava na barriga da mãe, que as duas mães se encontraram, o João pulou dentro da barriga, a mãe entrou no mistério. João estava acostumado com o poder de Deus e as provas de que Jesus era Jesus, mas pela forma como Jesus se comportava na sociedade, João não aceitou. Por quê? Porque os tempos de João eram outros. A forma de João pregar era outra. O entendimento de João com relação a como se comportar na sociedade era outro. E não é que é certo ou errado, é que é o tempo de João, é a cabeça de João. Mas Jesus não olha para o João e fala assim: ei, João, você está por fora. Não. Jesus diz assim: não tem homem maior do que João nessa terra. João é o cara. Sabe o que disse o versículo que a gente leu hoje? Ei, honre os seus pastores, aqueles lá atrás que pregaram a palavra. Sabe por que você está aqui?
Sabe por que você está aqui hoje? De boa, escutando a palavra, de chinelo, de bermuda, de boné. Sabe por que você está aqui? Porque teve gente que na sua ignorância, quando era jovem e estava desbravando esse país para pregar o evangelho, eles diziam assim: televisão é pecado, Coca-Cola é pecado, rádio é pecado, crente não vai no futebol, crente não vai no cinema, crente não vai na praia, crente tem que ser crente. E essas pessoas, mesmo na sua ignorância, têm que ser respeitadas, porque por causa delas é que eu estou aqui hoje, livre, liberto, podendo falar o evangelho para vocês com uma liberdade, falando meu, falando cara, falando mano. Entende? Entende o que eu quero dizer? Preste atenção, porque tudo que eu estou falando no final vai conectar. Anos 80, Brasil. Era a igreja do João. Não pode televisão, não pode rádio, não pode nada. Não pode. Não pode raspar o sovaco. Não pode. Anos 90. Começam as comunidades, começa aquele movimento renascer, a coisa começa a ficar mais leve. E aí, a igreja se parece mais com a forma de Jesus do que de João. Agora, nós passamos do ponto. Entenda que nós estávamos num ponto legalista e a gente foi vindo para o equilíbrio da igreja de Jesus. E sabe o que nós estamos vivendo agora? Uma igreja que passou do ponto e está voltando a ser legalista. Sabe o que eu vejo nesses perfis de Insta? Uma guerra contra gays, ateus, outras religiões. Sabe o que eles postam? E aí, ateu, fala aí agora. Que igreja é essa? Que ao invés de se aproximar daqueles que são alvo da nossa missão, chama eles para o embate. Que igreja é essa? Que igreja é essa que chama o ateu e fala assim: vem cá que eu vou disputar com você? Que igreja é essa que tem um cara tentando ser presidente da república, que ele diz assim: pode chamar aí os 10 melhores aí de teologia do Brasil que eu dou um pau neles. Que igreja é essa que usa de teologia para embates pessoais, para se mostrar quem é que manja mais? É essa igreja que nós estamos vivendo. Agora eu te pergunto: que igreja você faz parte? Nós estamos recriando uma bolha gospel. Nós estamos recriando uma bolha que é o nosso jeitinho, é o nosso lugar, é o jeito que a gente gosta, é o jeito que a gente faz. Esse país tem que ser dos crentes. Por quê? Porque você não prega, né? Porque você não prega a palavra de Deus, você quer um lugar onde só tenha crente. Porque onde só tem crente, a gente se sente à vontade. Não! Tem gente que talvez esteja me assistindo agora, esteja dizendo assim: meu Deus, isto é abominação! Por que o pecado deles é diferente do meu? Por que o pecado deles é diferente do seu? Por que eu me acho o cara? Porque eu boto uma roupinha de ver Jesus, que todo mundo tem a roupinha de ver Jesus lá no guarda-roupa, que é a de domingo, que você não usa para ir na semana, que a mãe não deixa, a mãe bate. Por quê? Só porque eu tenho essa roupinha? Só porque eu falo uma língua que ninguém entende? Como é que a gente vai viver nessa geração se a gente embarcar nesse evangelho de briga de time de futebol? São eles contra a gente? Não! Eles são alvo da nossa missão. E eu quero estar no meio deles, não para me contaminar, mas para que eles se contaminem com aquilo que eu creio.
Pesado, né? Portanto, nosso desafio é ser luz em meio às trevas. O problema são os extremos. Sal demais estraga a comida, de menos lhe tira o sabor. Luz demais ofusca, luz de menos dá sono. Se a geração dos anos 80 não entendeu que a separação do crente é ética, moral e espiritual, essa geração não está entendendo sequer o que é ética. Ela criou um mundo invertido de Hawkins, o Hawkins Gospel. Cara, é um mundo invertido que não faz sentido. É um mundo invertido que só acontece na cabeça desse crente. Ele não sabe viver como luz em meio às trevas, porque na mente dele ou é luz, aqui, cheio de luz, todo mundo se ofuscando, ou é trevas, e aí ele vira uma trevinha também. Uma vez eu perguntei para um grande músico, ele foi diretor do Troféu Talento durante muitos anos, eu falei para ele, Mi, se eu tiver numa banda 3 caras ruins e um muito bom, como é que fica? Aí ele falou assim, o bom fica ruim também. Por quê? Porque a maioria acaba prevalecendo. Então, se você tem a ideia, e se você quer de fato viver neste mundo sendo luz e não sendo ofuscado, me ouve. Guarda os divertidamente pentecostal aqui e me ouve. Eu aprendi essa expressão na Xerox. Limites e fronteiras. Tudo que a gente ia fazer, a gente tinha que estabelecer limites e fronteiras. E para quase tudo que você faz nessa vida, você precisa de limites e fronteiras. É por causa da falta de limites que ocorrem os abusos emocionais, abusos da liberdade cristã. E por que a gente não consegue determinar os limites? Cara, Deus chega pra gente e Ele coloca as coisas do jeito que Ele quer. Ele fala assim, eu amo aqueles que me buscam, eu odeio a mentira, eu odeio quem cria contenda. Deus, Ele é claro naquilo que Ele gosta, naquilo que Ele não gosta. Por que a gente tem essa dificuldade terrível de dizer assim, você está passando do limite e isso está me machucando? E eu vou arriscar 3 palpites. Por que é que a gente não consegue estabelecer limites na hora de pisar em Hawkins? Por que é que a gente não consegue estabelecer limites quando a gente vai para a festinha? Deixa eu dar o cenário do que eu estou falando para vocês poderem entender, porque não é todo mundo que está acompanhando Stranger Things. Sabe quando você vai para o casamento do crente? Visualiza. Sabe quando está o pastor lá? E está todo mundo rindo, está todo mundo brincando. Aí o pastor levanta. Vambora, mãe. Vambora, pai. Aí eles vão. E quando eles saem, desce o globo e começa, let's get down business. Esse é o mundo que eu estou falando para vocês. Não sei porque que só essa música vem na minha cabeça. Acorda. Então, vou te... Sabe por que a gente não consegue estabelecer
limites e fronteiras quando a gente põe o nosso pezinho lá no mundo? Primeiro, porque a gente procura brecha na lei. Eu nunca ouvi ninguém perguntar assim: pastor, é pecado dar 20% do dízimo? Pastor, é pecado ir todo dia na igreja? As perguntas sempre têm a intenção de saber até onde eu posso pecar em paz sem ir para o inferno. É isso. E por conta dessa mentalidade é que ocorrem os abusos. É por conta dessa mentalidade de eu sei até onde eu posso ir que a gente vai indo. Eu sei até onde eu posso ir. Eu sei até onde eu posso ir. Estou fazendo nada de errado. Eu sei, lógico que eu sei. E aí? O quê? Nem sei mais. Dois, porque a gente acha que evangelho é só não fazer o errado. Nossa, não tem nada a ver. Não estou roubando, não estou matando, não estou me prostituindo. É a Rochelle. Dona, seu filho matou o prefeito. Estava vendendo droga? Não. Passa para dentro, moleque. Dona, seu filho matou o governador, atropelou uma criança. Estava vendendo droga? Não. Passa para dentro, moleque. Pode fazer qualquer coisa, desde que não venda droga. Na cabeça desse crente, ele pode fazer qualquer coisa, desde que não mate ninguém, desde que não está roubando. Deixa eu te falar uma coisa. Evangelho é muito mais fazer do que deixar de fazer. A pessoa não vai para o inferno por aquilo que ela fez. A pessoa vai para o inferno por rejeitar a graça de Jesus, por não aceitar o evangelho de Cristo. A gente fica pensando muito: mas eu não estou fazendo nada de errado. Isso é um eufemismo só para aliviar a sua consciência. 3. Sabe por quê? Que a gente não consegue estabelecer limites quando a gente vai dar um rolê? Porque a gente não conhece Bíblia. A galera diz assim: me mostra na Bíblia onde é que diz que eu não posso fazer isso. Com uma convicção que você fala, é um teólogo de todos os tempos que está falando. Os caras fazem numa convicção, mano. Eles deturpam seus pecados para aliviar a sua consciência. Por isso eu quero compartilhar com vocês 3 textos que claramente estabelecem os limites e fronteiras que o povo insiste em mudar. Sabe, na pelada, jogo de futebol na rua, não sei mais como vocês chamam nessa geração, você coloca o chinelo lá para fazer o gol, aí você vai dando um chutinho nele mais para lá, para o gol ficar maior, sem ninguém perceber. É assim que a gente faz com os nossos limites e fronteiras de crente quando a gente vai para o rolê. Primeiro versículo que eu quero deixar para vocês. 1 Coríntios 6, 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são permitidas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Aparentemente, os coríntios tinham o ditado: os alimentos são para o estômago e o estômago para o alimento. Que provavelmente queria dizer o seguinte: eu quero comer, eu vou comer. Eu estou com fome, está ali, eu vou comer.
E eles levavam essa mentalidade para o apetite sexual. Então, eu estou com vontade, eu vou fazer. Essa é a mentalidade. E aí Paulo pega o ditado deles, porque esse tudo me é lícito, provavelmente era um ditado daquela época, naquela região talvez. E aí Paulo pega o ditado dos caras, como ele era muito safo em fazer, comprou. Vai chegar provavelmente amanhã e você aproveitou e ganhou umas moedas. O cara pega o ditado dos caras e traz para dentro da mentalidade cristã e diz: tudo me é lícito? Ok, mas não é tudo que me convém. Aliás, não é tudo que convém. Tudo me é lícito? Mas eu não me deixarei dominar. A centralidade desse versículo é o vício. É o vício. O grande problema é que muitas pessoas querem esticar a régua e fazer o seu próprio entendimento do que convém ou não. É o tal do não tem nada a ver. Cara, eu não sei o que é pior. É a pessoa dizer que não tem nada a ver e não fazer ideia do que ela está falando, ou ela dizer que não tem nada a ver e escrever a ver com H. Eu acho que tanto um quanto o outro vai para o inferno. Mas é só o meu pensamento, não quero, né? Aí, tal como o alcoólatra, o crente diz: mas eu não sou dependente disso. Eu posso parar a hora que eu quiser. Eu só não paro porque eu acho que não tem nada a ver. E é bom lembrar que nenhum alcoólatra começou com uma garrafinha. Todos começaram com um golinho. Mas eu bebo socialmente. Mano, eu posso dar um tiro no pé no que eu vou falar aqui, mas eu vou dar consciente do que o Senhor me mandou falar aqui. Porque a minha carne veio no caminho falando assim: mas Senhor, por que eu vou me queimar com a galera que gosta de mim? A Neide lá, mal amigona, pessoal, eu vou ter que falar isso? Então, vamos lá. Eu perdi a discussão. Desde quando assembleiano sabe beber? Mano, quem sabe beber, quando vai beber, traz a garrafa, parece que está trazendo um bebê. Senhora, está aqui o vinho. Do quê? Dom Bosco. Um Dom Bosco, que eu não faço ideia do que é. Mas tá bom para a senhora? Aí põe a tacinha. Como é que ela faz? Vem. Como é que ela faz? Olha a finesse. Olha a finesse. Como é que é o crente assembleiano? Matei cerveja! Mano! O assembleiano vai logo na cerveja réia para ser aceito pelos demais endemoniados. Tem nada a ver. Não, sabe o que é o pior? Esse crente, ele acha o máximo quando o não crente diz assim: eita, acho legal a Suzana. Suzana é crente, mas não é careta. A Suzana se acha que ela tá enchendo a cara com os demoniados e acha que tá abafando no reino. Já ganhou uma estrelinha. Eu sou um cordeirinho, Jesus é meu pastor. Mano!
Vou falar. Futilidade, pobreza de espírito, falta de personalidade. Não estou falando nada. Estou falando alguma coisa de espiritualidade? Não. Pobreza, falta de personalidade total, dependente de aprovação, de aceitação no grupo, porque não tem personalidade suficiente para dizer: eu sou diferente. Você está achando que ter personalidade é só, eu pintei o cabelo de azul, eu tenho personalidade? Deixa de ser tonto, porque ela é minha amiga, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que vai muito além disso. Ter personalidade é saber que você foi escolhido. Ter personalidade é saber que Deus uniu seu pai e sua mãe, porque Ele já tinha um plano, um propósito para a sua vida. Ter personalidade é estar neste mundo sabendo que você é luz, sabendo que você é diferente, sabendo que você tem um propósito. Isso é ter personalidade. E Filipenses capítulo 4, versículo 8 diz assim: por fim, irmãos, quero dizer só mais uma coisa. Concentrem-se, foco, concentrem-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é admirável. Pensem no que é excelente e digno de louvor. Está na dúvida se é certo ou errado? Passa nesse filtro. É verdadeiro? É nobre? É correto? Porque não basta ser correto ou não. Pode não ser errado, mas é fútil. Você não foi chamado para ser fútil. Você foi chamado para fazer diferença. E o meu último conselho para vocês. Quer saber se está na Bíblia? Se pode ou não pode? 1 Coríntios 8, 10 a 13 diz assim: portanto, se aquilo que eu como leva o meu irmão a pecar, nunca mais comerei carne para não fazer meu irmão tropeçar. Vou te falar uma coisa. Eu sei que é um assunto delicado e eu só estou tocando nesse assunto porque eu estou numa igreja que eu conheço, sou filho e tenho liberdade para fazer isso. Eu jamais faria isso numa igreja que eu não tenho a intimidade que eu tenho com vocês. Mas deixa eu falar uma coisa. A gente não tem que ter medo de falar desse assunto. A gente só tem que falar do todo. Jesus fez vinho? Fez. E do bom. Era tipo de... Mentira. Mentira, porque os caras falaram, isso aqui é do bom. Paulo manda Timóteo tomar uns goles para o estômago? Manda. Porém, presta atenção no que eu vou falar. A Bíblia condena o simples ato de beber se isso fizer o seu irmão pecar. Romanos 14, 21, 22. É melhor não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve seu irmão a cair. Assim, seja qual for o seu modo de crer a respeito dessas coisas, que isso permaneça entre você e Deus. Ai, mas o cara se escandaliza e a culpa é minha. É exatamente isso que a Bíblia está dizendo. Trouxa. Não gostou? Se vira com o Paulo, filho. Irmão,
Cada vez que você posta foto de bebida, se alguém vir e se entristecer, você está pecando. Pesado, né? Eu, na boa, me perdoa, quer ficar triste comigo? Você que está me assistindo, quer deixar de me seguir? Tudo bem, mas presta atenção no que eu vou te falar. Cada vez que você, crente, vai na balada e tira foto de bebida, você não está mostrando que você é descolado, que você é livre. Você está mostrando que você é fútil. Porque crente não precisa mostrar o que faz ou o que deixa de fazer. O texto de Paulo é muito claro, que isso permaneça entre você e Deus. Onde é que está escrito? Está aqui, ó, Romanos 14, 21 e 22. A gente é legal, a gente é moderno, a gente fala diferente, legal, eu falo humano, eu falo de boa, eu convivo de boa. Mas Jesus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. E Ele deixou um manual para a gente saber interagir com quem quer que seja, assim como Ele fez. Ele conversou com prostituta, Ele conversou com uma mulher toda zoada, que a pessoa devia ser tão insuportável que nenhum marido parou com ela. Eu acho que não, porque o cara chegou, aí tem alguma coisa errada, caiu fora. Aí chegou o outro, vamos dizer que ele morreu. Aí o outro falou assim, mano, um já caiu fora, o outro morreu. Aí ele também caiu fora, sei lá como. Aí veio o quinto, mano, e ainda não era o dela. Pesada essa mulher. Voltando ao texto. Foi isso que eu vim falar aqui para vocês hoje. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu vivi uma das adolescências mais caretas que você possa imaginar. Porque para escutar a música do mundo, eu tinha que escutar com fone de ouvido. E eu escutava aquilo com medo de ir para o inferno. Eu casei com 30 anos. Virgem. Você diz isso, o coração até para de muita gente aqui. Só o fato de eu falar a palavra virgem, tem gente que faz Virgem Maria. Porque a gente foge dos assuntos. A gente foge dos assuntos, porque vai ficar tocando essas coisas, tem que ser um seminário específico, larga a mão de ser besta. A gente fala entre nós quando a gente está lá no quarto, quebrando a cama. Revelação não, né? Fiquei sabendo. E aí, deixa eu concluir aqui o testemunho. E aí, deu tudo errado, mano. Deu tudo errado. Eu fiz tudo certinho e deu tudo errado. Muitos de vocês sabem a minha história. Deu um pé, deu uma bota em mim. Não quero mais. Tchau, vazou. Eu passei 2 anos em depressão, zoado, ruim. Parei de ir na igreja. Tudo zoado, tinha momentos de eu parar no meio do rodoanel, tremendo, chorando, com crises emocionais, de todas essas aí, eu tive. E hoje, sabe o que eu posso te dizer? Tudo valeu a pena. Tudo. Eu não posso reclamar de uma vírgula na minha vida, sabe por quê? Porque eu sou extremamente abençoado. Não tem área na minha vida que eu não seja abençoado. Deus tem me dado suporte em todas as coisas. Quando eu estava no fundo do poço, eu conheci o Jesus que é amigo. Eu conheci o Jesus que, diferente das pessoas, olha para o real, para o que está lá dentro. Eu conheci um Deus que é capaz de, no estalar de dedos, mudar a nossa vida.
E ele vai segurando, parece que ele está sendo mal, mas ele está moldando, ele está dando experiência, ele está fazendo da gente homens e mulheres prontos para a batalha, gente legal. E sabe o que aconteceu nos meus últimos anos? Deus abriu as janelas dos céus. Cara, eu fiquei até mais bonito. Tudo na minha vida mudou. Vocês já perceberam que minha autoestima está lá em cima? Tudo. Porque vale a pena dar um bom testemunho. Vão zoar você. Eu escutei desses dias uma menina falou assim: ai, você é muito frouxo. Porque eu não queria a pessoa. Tá, sei que é laço. O senhor tá vendo, né? Frouxo, vai deixar? E tô segurando a onda. Tá embaçado, mano. A gente vem falar aqui na frente e eu odeio isso, que as pessoas olham pra gente e pensam assim: não toca no menor não, tá? Porque aí vai emocionar as pessoas. Não quero ninguém emocionado. Eu quero vocês raciocinando. Onde eu tava? As pessoas olham pra gente e pensam que a gente, por pregar, por ministrar, mano, é aquela referência de santidade que, mano, eu tô que nem um pinguinzinho. Não sei, não me empurra que eu já tô na beira, tentando não fazer besteira. Eu tô assim, mano. E Deus tá segurando a onda comigo. E tá valendo a pena. E vai continuar valendo a pena. Estão entendendo? Agora fecha os olhos e deixa o Espírito fazer o que eu não pude com essas palavras. Deus, eu ministrei a tua palavra conforme o Senhor me mandou. Pai, não é fácil. Toquei em pontos aqui delicados, polêmicos. E eu sei que eu não vou ganhar troféu disso aqui não. Sei que não vou ganhar estrelinha. Mas eu também tenho convicção daquilo que o Senhor me mandou dizer aqui nesta manhã. Pai, guarda teus filhos, Senhor. Pai, guarda dessa mentalidade maligna que diz a eles que eles têm que ser igual aos mundanos para serem aceitos. Espírito de Deus, passeie em nosso meio e vai dando a convicção necessária a eles, Pai, para que em todo tempo as suas vestes sejam brancas, Pai, sejam limpas, Jesus, sem qualquer mancha. Pai, não é fácil, mas a força não vem de nós, a força vem de Ti. Vem do Teu Espírito Santo que habita dentro da gente. Pai, as pessoas têm faltas, necessidades que elas querem preencher, Pai. Com um beijo, com um esfrega danado. E continuam vazias. E Pai, eu te peço, guarda tuas filhas, Pai. Guarda tuas filhas, Senhor, destes aproveitadores, demoniados, que quando vem uma moça da igreja que está se guardando, que está tentando se manter fiel a Ti, parece que atiça mais esses cães. Guarda tuas filhas, Jesus. Guarda tuas filhas, Senhor. Dá a elas, Jesus, a convicção do chamado delas, Pai. Coloca no coração, Jesus, de cada uma delas. Imprime, Espírito de Deus, o Teu chamado, o Teu talento, o Teu dom, tudo que o Senhor tem
reservado para elas. Despeja, Espírito Santo, derrama em abundância, para que de nada elas tenham falta. Pai, cuida desses meninos, Pai. O mundo diz para eles, Jesus, que para eles serem homens de fato, Senhor, eles têm que provar pelas coisas mais fúteis do mundo. É por causa desse pensamento maligno que mulheres sofrem hoje, Senhor, com todo tipo de abuso emocional, físico, Senhor. Guarda a mente desses meninos, que eles tenham um propósito, um alvo de serem excelentes profissionais, que eles se encontrem, Senhor, no mundo corporativo, que eles entendam a sua inteligência, Pai, para que eles possam se encaminhar para aquela área que eles vão ter maior aptidão, e assim, Senhor, construírem uma carreira, terem recursos, Senhor, para poder namorar, noivar, casar, ter uma família bonita. E se der, Jesus, lembra de mim também nessa aí, Senhor, que me inclui nessa turma. E dá a eles, Jesus, a graça de viver esta liberdade que o Senhor tem me feito viver do Evangelho. Porque o Senhor é maravilhoso. O Senhor nos dá uma liberdade que ela nos torna independentes. Nós não somos dependentes de álcool, nós não somos dependentes de balada, nós não somos dependentes de nada. Nós só somos dependentes de Ti, Jesus. E nesta manhã, nós desfrutamos neste momento da Tua presença gloriosa. E te pedimos, Espírito Santo, neste momento, humildemente nós te pedimos, trabalha o nosso emocional, cura aquilo que o Senhor quer curar e coloca no lugar aquilo que foi bagunçado pela mentalidade mundana, pelos vícios e costumes mundanos, para a glória do Teu nome. Queria te pedir que você ficasse 3 minutos aí do jeitinho que você está. Agora é hora de desfrutar do mover do Espírito.